Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e a resenha de hoje é de um mangá que eu estava muito hypada pra ler quando eu comprei. Eu realmente, assim, eu vi ele na livraria e eu fiquei, eu preciso comprar essa história porque ele é simplesmente de um universo que foi muito presente na minha infância barra adolescência. Só que eu já tentei ler esse mangá antes e eu não consegui terminar. Aí eu pensei, não, ao invés de eu achar que o mangá é ruim, eu vou pensar da seguinte forma, vai ver, eu não estava na vibe, no humor pra ler esse mangá, que às vezes isso acontece com livros também. E aí deixei ele intocado na cristaleira, e aí agora em 2026, quando eu estava naquela minha febre para ler mangás, eu pensei, não, vou dar uma chance de novo para esse mangá e vou terminar ele. Então a gente vai falar hoje sobre Final Fantasy Lost Stranger Volume 1. Pelo que eu entendi, gente, esse mangá está sendo publicado no Japão na revista Square Enix, certo? Agora, se os dois responsáveis por esse mangá, eles têm alguma coisa a ver ou não com a Square Enix, a de jogos, aí eu já não sei, certo? Mas tem uma pessoa que é responsável pelo roteiro e uma pessoa que é responsável pela arte, então ele é feito a quatro mãos. Atualmente, ele é considerado como um mangá shonen, proibido para maiores de menores de 14 anos, então 14 anos para cima, tá tudo certo. Atualmente, ele tem 14 volumes no Japão e ainda está em publicação, e tem 11 volumes publicados no Brasil. Então, assim, não é uma série curta e também, pelo que dá a ver, não é uma história que vai terminar em breve. Não tem, pelo que eu pesquisei na internet, não há nenhuma menção de que esse mangá tá perdendo fôlego pra terminar a sua publicação. Então, sabe Deus quanto tempo vai durar ainda e quantos volumes vão ser. Ele é um mangá relativamente novo no mercado, pelo que eu vi. Ele foi publicado pela JBC em 2022. Se eu não me engano, eu comprei ele em 2023 ou 2024. Faz uns aninhos aí já, tá tudo certo. Então, assim, ainda não há animação dele. Sinceramente, não sei se vai haver alguma no futuro, porque a gente sabe que a Square Enix é um pouco complicada referente ao uso do jogo e tudo mais. Inclusive, já não é a primeira vez que a Square Enix lança notícias dizendo que vai parar com a franquia Final Fantasy em algum momento. Já aconteceu no passado, inclusive eu fiquei muito chateada quando veio a primeira notícia, mas eles depois publicaram e fizeram mais jogos de Final Fantasy. E agora tem esse mangá. Então, na verdade, se você não sabe o que é Final Fantasy, Final Fantasy é uma sequência de jogos produzidos pela Square Enix, que ele é uma espécie de... Você cria um personagem, tem toda uma história, você segue essa história, e você tem o que o pessoal chama de party, né? Você tem outros personagens que vão se unir a você durante a história, e aí vocês têm que fazer bem aquele jogo de RPG, galera. Ir para um lugar, vencer o boss, informação, próxima etapa, mais uma série de criaturas para matar, vence o boss, mais uma informação. Então, ele é um jogo muito legal, extremamente complexo, porque ele não é exatamente um jogo de mundo aberto. Você tem uma história pré-definida e você tem que ir pegando as informações para ir construindo a história até chegar no final, que daí tem o encerramento. A grande diferencial que tem da Square Enix, e que muitas pessoas, incluo eu, gostam muito do jogo, além das histórias serem bem complexas, não é nada muito fácil de deduzir o que vai acontecer, realmente tem muitos plots, e eles fazem um mundo que mistura alta fantasia, então a gente tem criaturas extremamente mágicas, diferentes, com tecnologia. Então, ele seria, se fosse um livro, a gente categorizaria como alta fantasia e fantasia urbana. Então, é muito legal e eles fazem com uma arte de gráficos muito boa. O primeiro Final Fantasy que eu joguei foi o Final Fantasy Dirge of Cerberus, que é um dos poucos
que difere um pouco dessa nomenclatura que eu dei pra vocês, que você tem um personagem com vários outros que te ajudam nas missões. Ele, na verdade, ele é mais simulação de tiro, mas é com um personagem que faz parte de Final Fantasy VII. Então, às vezes, a Square Enix também faz isso. Quando um Final Fantasy faz muito sucesso, eles vão lá, ou pelo menos faziam isso até uns anos atrás, e eles faziam meio que uma espécie de extensão do Final Fantasy. Então, em Final Fantasy VII, a gente teve o Dungeon of Cerberus, e depois, muitos anos, lançou o Crisis Core, se eu não me engano. Final Fantasy X, a gente teve isso também, que foi o Final Fantasy X e depois o X-2. Então, eu já joguei esse, inclusive. Muito bom. Então, assim, Final Fantasy foi muito presente pra mim em PlayStation 2. Eu não peguei os anteriores a Final Fantasy VII, porque não vieram todos pro Brasil e era um pouco difícil de conseguir jogos. Mas eu joguei o 7, o 10 e o 12. E depois eu assisti o meu irmão jogar o 14 ou 15. Acho que foi o 14. Então, assim, eu gosto bastante. E aí, justamente, quando eu vi que lançaram Final Fantasy Lost Stranger, eu fiquei, cara, era tudo que eu queria. E quando eu era adolescente, eu acho que posso dizer assim, em parte eu me conectei bastante com essa história, mas eu já preciso dar um alerta muito grande, que assim, o mundo de Final Fantasy é extremamente complexo. Você jogando nas primeiras fases, na introdução, você já tem muita informação. Se você está acostumado com jogos de RPG extremamente fantásticos, você consegue pegar logo a introdução, até porque o jogo ele é feito de um jeito que você não vai achar maçante. Mas entendam que nesse mangá, esse primeiro volume foi extremamente introdutório. Ele tem muitas informações e se você não conhece o mundo de Final Fantasy, talvez você não consiga pegar toda a carga que há por trás. Então, assim, sinceramente, ele é um mangá voltado mais para fãs. Se você gosta de Final Fantasy, você vai pegar logo como esse mundo funciona, você vai entender a situação dos personagens e você vai querer ver como é que ele vai desenvolver no mangá, levando em consideração que esse mundo todo é baseado no universo de Final Fantasy. Mas enfim, o que é a história? A gente é apresentado ao Shugo e a Yuko. Eles são dois irmãos que são otakus de Final Fantasy. Então, eles jogaram todos os jogos, eles acompanham a franquia desde que são crianças, eles têm produtos, eles têm tudo, e o sonho da vida deles, quando eles eram mais novos, era um dia trabalhar na Square Enix, a empresa que faz o jogo. E aí, corta para muitos anos depois, a gente vê que eles meio que atingiram esse sonho, mas ainda não está completo. O Shugo, ele é um designer, um programador de design de jogos, só que a Square Enix faz outros jogos, além de Final Fantasy. E até agora ele não teve a oportunidade de fazer parte da equipe que fará o próximo Final Fantasy. E a Yuko, ela não é programadora, ela é vendedora. Mas ela, tipo assim, tá sempre sabendo dos lançamentos de qualquer coisa que tenha envolvendo o universo de Final Fantasy. E o sonho deles é, dentro da Square Enix, eles serem escolhidos para fazer o próximo jogo de Final Fantasy do zero. Eles querem construir, porque eles realmente gostam desse mundo que foi criado, certo? Eles realmente gostam muito. E aí vai acontecer uma situação X. Outra coisa que esse mangá tem, ele é um isekai, ou seja, vai acontecer uma situação em que eles vão acordar em um outro mundo, que a gente sinceramente questiona como é que eles chegaram lá. Eu fiz as minhas deduções, você vai fazer quando ler. E aí eles ficam, tá, que lugar é esse? E aí eles percebem que é um universo, um mundo novo em que eles estão, em que existem todas as criaturas de Final Fantasy, que inclusive usa uma moeda similar, as comidas são similares às do jogo, tudo é similar. Por que eu digo similar? As criaturas são as mesmas, porém elas têm outro nome. Então você fica um pouco confuso, porque se você conhece as criaturas de Final Fantasy, você fica, ah tá, insira aqui criatura tal.
E aí no mangá ele vai dizer, não é esse o nome, é esse aqui. Então você tem um duplo trabalho de saber qual é e depois ter que apagar para lembrar qual é o nome da criatura nesse universo. Mas os irmãos ficam extremamente felizes porque eles ficam, ok, estamos num universo de fantasia, de verdade, então a gente deve ter algum trabalho aqui para poder voltar pro nosso mundo, certo? Quem sabe a Yuko, que dá para ver que ela é muito mais adaptável e inclusive tem um carisma muito grande, a gente tem que lembrar que ela é vendedora, ela fica assim, vai ver o nosso trabalho aqui é justamente viver aventuras para descobrir como é que a gente vai sair daqui. Porque parados a gente não vai descobrir como é que se faz isso. Então eles conseguem entrar numa party com outros personagens e aí eles vão andando por esse mundo X, querendo descobrir como é que ele é, super encantados com ele, vando tudo numa grande brincadeira, super na diversão, tentando descobrir a forma como eles vão voltar pra casa. E aí, isso, gente, parece um isekai bem bobo, um isekai comum como outro qualquer. Só que vai acontecer uma situação X que o Shugo vai ficar bem complicado e que vai trazer uma nuance um pouco mais pesada para a história e que daí a gente entende que talvez voltar para casa não seja como fazer em qualquer jogo, que você pausa o jogo, abre o menu e sai. Provavelmente vai envolver alguma coisa bem mais complicada. Então assim, se você gosta de mundos complexos, se você gosta de alta fantasia, você vai gostar desse mangá. Mas eu confesso que mesmo conhecendo o mundo de Final Fantasy, conhecendo, inclusive conversando com um amigo meu que também joga e que jogou os últimos jogos, porque eu confesso que eu fiquei, talvez esse mangá ele esteja mais baseado nos últimos jogos que saíram e não nos mais antigos, porque existem certas habilidades que são colocadas aqui que eu, pelo menos, não lembrava de ter. E ele, não, tem sim, e acontece tal coisa. Então, é um mangá que tem potencial para desenvolver para uma coisa bem mais complexa. Então, assim, não foi a minha melhor leitura do mês com esse mangá. Eu esperava mais. Eu esperava aquela mesma felicidade que eu tinha ao jogar. Não foi o que eu tive. Mas ele terminou com potencial para ser alguma coisa. Eu tenho, se eu não me engano, os volumes 2 e 3 aqui já. Então, eu ainda vou dar mais uma chance para ele e vou ler o segundo para ver se é uma série que vai valer a pena continuar ou não, até porque assim, gente, o projeto gráfico foi muito bem feito, até esqueci de mostrar para vocês, mas a arte em si é muito bonita, certo? Apesar de ser um manga shonen, ele não é tão poluído como geralmente é, com, enfim, riscos de ação, etc, etc, etc. Então, assim, eu gostei. Mas, sinceramente, fiquei, né, meio assim. Então, se você quiser, arrisque-se. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse mangá ou não. Se você já leu, coloca assim que me melhorou muito. Dá uma chance, você vai gostar. Tá bom, gente? Eu vou ficar por aqui. Um beijo e até a próxima!